Ok. E para fazer ao vivo, o povo não está animado ainda? O que você acha? Eu acho que ninguém tá animado. É, né? Se online que é mais fácil, o pessoal tá difícil de assistir. Mas sei lá, parece menos compromisso, né? Quando é online. Vou quando der e se der. Aí é interesse de A gente cada um, tinha né? muito mais gente quando era ao vivo do que online, gente. O povo debandou. Debandaram mesmo. E olha que era longe ir até a casa da Laís, pelo menos daqui. Era tempo, era gasolina, entendeu? Você tem que se preparar, né? Agora dá até para ir de pijama, mas mesmo assim. Vamos fazer uma oração, então? Você faz, Fabi, pra gente começar? Vamos elevar nossos pensamentos, pedir aos nossos mentores que estejam presentes conosco nesse nosso estudo, que a gente possa absorver os ensinamentos, que a gente possa não só absorver, mas também aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, na semana que vai transcorrer. Pedimos a todos os participantes que não puderam estar presentes hoje, que eles possam usufruir dos benefícios dos encontros e sentirem no coração a necessidade de tirar esse tempo para fazer esse encontro, possamos uma vez mais nos beneficiar de estarmos todos unidos em pensamento, à procura de esclarecimento e de crescimento interior. Pedimos pela água, que será abençoada, que será fluidificada, para que possa servir de alimento, de remédio para o corpo e para a alma. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Seja feita sempre somente a tua vontade, Pai, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, pois só teu é o poder, o reino e a glória de hoje e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, nós paramos aqui das manifestações inteligentes. Vamos lá. Capítulo 3. Quantos capítulos são? Não sei. Queria ter ideia, quando a gente não tem um livro, fica difícil de saber, né, qual parte que estamos. Mas deve estar no começo, aos 65. Vamos lá. No que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta e os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Tal foi precisamente a primeira solução dada a tais fenômenos, e que, com razão, podia passar por muito lógica. Teria, não há dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo a demonstrá-la insuficiente. Estes fatos são as provas de inteligência que eles deram. Ora, como todo efeito inteligente há de por força derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Qual era ela? Qual a inteligência? Foi o que o segmento das observações mostrou. 66. Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. De certo, quando uma ventoinha se move, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica, a do vento. Mas se reconhecessem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme lhe ordenasse, forçoso seria admitir-se não que a ventoinha era inteligente, porém que obedecia a uma inteligência. Isso que se deu com a mesa. Vimos-la mover-se, levantar-se, dar pancadas, sob a influência de um ou de muitos médiums. O primeiro efeito inteligente observado foi o obedecerem esses movimentos a uma determinação. Assim é que, sem mudar de lugar,
a mesa se erguia alternativamente entre o pé que se lhe indicava. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. Doutras vezes, sem o contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme o ordenavam os assistentes. Está bem visto que podemos de parte qualquer suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade das testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todas. Falaremos mais tarde dos índices contra os quais mandam a prudência que se esteja precavido. Ou seja, né, essa inteligência que eles falam são entidades, Uhum. né? Entidades espirituais. E Por imagina, meio dos médios. sem a interferência da energia das pessoas, ela movia sozinha. Já pensou? Pensou? Você está numa casa dessas que a mesa vai, passou uma mesa ali, opa, passou outro ali. É verdade. Oi, Deve ser Jorge. bizarro, né, quando Boa começa o noite, negócio. É. Fala, Jorge. boa noite a Boa todos. noite. Eu não sei se eu contei já para nós, quando eu tinha meus 7, 8 anos, os meus pais, eles frequentavam a casa de uma senhora, ela era umbandista, mas ela atendia na casa dela. E minha mãe era Cambone. Cambone seria o translator, como é que fala? Tradutor. Ela era assistente e traduzia o que a entidade estava falando para as pessoas que vinham conversar com a entidade. E teve uma noite que teve uma gira de pretos velhos, e depois que todos foram embora, eles ficaram conversando, né? Minha mãe, meu pai, ficaram conversando com o preto velho. E isso já era umas 3 horas da manhã. E aí o preto velho falou assim, para o meu pai, eu senti que você se questiona muito, né? Falando lá do jeito dele. Mas você sempre pediu uma prova e hoje você vai ter, tá bom? E passou. Aí eles continuaram conversando. E aí, quando nós fomos embora, isso já era umas 4 e pouco da manhã, o carro do meu pai era um corcelzinho quadradinho, daquele Corcel 1. Ele sempre cuidou muito bem do carro, sabe? Água, óleo, mas ele nunca foi de lavar o carro. Então, o carro dele era imundo, de sujo. E o carro dele, em vez de estar parado, né, na guia de paralelo, estava no meio da rua, de atravessado. E não tinha uma marca de mão. Imagina que levantaram o carro do homem e colocaram de atravessado na rua. Tá aí a prova. Estava lá a prova. Essa é interessante. Vamos lá. Vamos lá. 68. Por meio de pancadas e, sobretudo, por meio dos estalidos de que há pouco tratamos, traduzidos no interior da mesa, obtém-se efeito ainda mais inteligentes, como sejam a imitação dos rufos do tambor, a fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão de um canhoneio, depois ao do ranger da serra, dos golpes de martelo, do ritmo de diferentes áreas, etc. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Raciocinou-se que naquilo havia uma inteligência oculta. Forçosamente lhe seria possível responder a perguntas, e ela de fato respondeu, por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionara para um caso e outro. Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases. Esses fatos, repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que apareceu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria do médium, do interrogante ou mesmo do assistente. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas. Averiguado que essas não eram dadas pelo médium, deduziu-se que então o eram pelo pensamento.
Mas o pensamento ao dar pancadas constituía fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que haviam sido observados. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião. Efetivamente, as respostas muito a miúde se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium e eram até dadas em línguas que este ignorava, ou referia fatos que todos desconheciam. São tão numerosos os exemplos que quase impossível é não ter sido disso testemunha muitas vezes quem quer que já um pouco se ocupou com as manifestações espíritas. Citaremos apenas um, que nos foi relatado por uma testemunha ocular. Num navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, toda a equipagem, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupava em fazer que as mesas falassem. Tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que morrera havia 2 anos. O espírito veio e, depois de várias comunicações que a todos encheram de espanto, disse o que segue por meio de pancadas. Peço-vos instantemente que mandeis pagar ao capitão a soma de, indicava a cifra, que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhe antes da minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão esquecera esse débito, aliás, mínimo, mas procurando nas suas contas, encontrou uma nota da dívida do tenente, de importância exatamente idêntica à que o espírito indicara. Perguntamos, do pensamento de quem podia esta indicação ser o reflexo? Aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas, mas o meio continuava a ser muito moroso. Algumas, entretanto, se obtiveram de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios e a eles se deve o das comunicações escritas. Receberam-se as primeiras deste gênero, adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve, colocando sobre uma folha de papel. Posta em movimento pela influência de um médium, a mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases. Simplificou-se gradualmente o processo pelo emprego de mesinhas de tamanho de uma mão, constituída expressamente para isso. Em seguida, pelo de cestas, de caixas de papelão e, afinal, pelo de simples pranchetas. A escrita saía tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão. Porém, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam, em definitiva, de apêndices, de verdadeiras lapiseiras, de que se podia prescindir, segurando o médium com sua própria mão o lápis. Forçada a um movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que lhe exprimia o espírito, e sem o concurso da vontade, nem do pensamento do médium. A partir de então, as comunicações de além-túmulo se tornaram sem limites, como é a correspondência habitual entre os vivos. Voltaremos a tratar destes diferentes meios a fim de explicá-los minuciosamente. Por ora, limitamo-nos a esboçá-los para mostrar os fatos sucessivos que levaram os observadores a reconhecer, nestes fenômenos, a intervenção de inteligência oculta ou por outra dos espíritos. Não? O capítulo foi rápido. Tudo foi. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Diga lá. Observe o exemplo do navio, né? O navio na época como se dizia, na Marinha Imperial Francesa, né? Navegando pelos mares da China. Observemos o caráter universal da doutrina espírita, né? Kardec recebeu carta até do Peru. Pouca gente conhece isso, né? Mas até do Peru ele recebeu cartas, né? Observemos que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Espírito Ismael, que, fazendo aqui um parêntese, é um dos ministros de Jesus, porque Jesus é o governador planetário, certo? Ele não está preso à Terra como uma bola de ferro. Jesus é um espírito puro. Isso que a gente tem que saber.
A gente não conhece Jesus direito, a gente só sabe que ele é o governador planetário, o Espírito puro, pronto, é isso. A gente não tem ideia da dimensão do amor que ele tem por nós. A gente não tem ideia que é um Espírito puro, tutelador de ovelhas que o Pai confiou a ele, porque ele sabe que vai em cada coração de suas ovelhas. Então a gente já fica se perdido. Nossa, como é que ele consegue fazer isso? E disse mais: estarei com vós eternamente, para todo sempre. A gente não entende também isso. Mas, voltando ao caso de Ismael, Ismael faz uma, uma profecia. E pouca gente comenta essa profecia no livro Coração do Mundo para todo o Evangelho, ou passa despercebido, ou não tem interesse, enfim. Infelizmente, até dentro do movimento espírita se questiona o livro Coração do Mundo para todo o Evangelho, mas eu não questiono o livro, eu aceito e eu afirmo que esse livro está certíssimo nas suas colocações. Bem, ele faz uma profecia. Vamos lembrar um pouquinho, vou dar apenas um spoiler do livro, quem não leu ainda, mas leia. Tá? Estava Ismael, estava Jesus, com a pleiade de ministros, né? E isso era mais ou menos por volta da época das cruzadas. E Jesus pergunta, como se ele não soubesse, né? É claro que toda oportunidade de Jesus é para ensinar. Pergunta para os seus ministros, cadê meu evangelho? Não, Senhor, porque eles estão lutando pela Terra Santa. E Jesus, sem perder a sua postura doce e amorosa, e fala, toda a terra que meu pai fez é santa. Aí, aí eles ficaram se olhando um para o outro, né, sem saber o que agora que a gente vai dizer. Aí ele fala assim, cadê a árvore do evangelho que eu plantei? Aí os ministros se olham, assim, sabendo assim, aí, Senhor, tá tão diferente. Aí, depois de ele dar um discurso, que eu não me lembro direito, ele fala assim, transportarei a minha árvore. Aí pergunta assim para um dos outros ministros, como ele não soubesse, onde é que está aquelas terras do cruzeiro, que se visualiza o cruzeiro à noite? Aí Ismael, é ali, Senhor, que se posta, vem para o Brasil toda a corte, né, no plano espiritual, se posta mais ou menos em cima, mais ou menos ali do Planalto Central, não onde hoje é Brasília, e Ismael tem a função de levar como mentor espiritual dessa pátria do cruzeiro, né, que seria chamado depois no futuro de Brasil. E conforme o tempo vai passando, Ismael profetiza o seguinte, que no momento que Jesus estava escolhendo os seus, vamos dizer assim, os espíritos missionários para vir levar para vir trazer a revelação, a terceira revelação, né, Kardec, vai mostrando todos a pleia de espíritos que vem para ajudar a fazer o trabalho que os espíritos têm que levar para a humanidade. Ismael faz a seguinte profecia: quando for plantada a doutrina espírita, esse com minhas palavras, com 200 anos, com 200 anos, irá iniciar-se a regeneração no planeta Terra. Então a gente vê 1857, 100 anos, 1957, mais 100 anos, 2057. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. Quem não leu, leia, porque o ideal não independe, né? Não é que um depende do outro, mas ele colabora com o conteúdo que está aqui, que é a transição planetária, amanhecer da nova era, perturbações espirituais e agora esse último, que é no rumo do mundo de regeneração. Que o tempo agora, gente, é fantástico. A doutrina espírita teve um caráter no século XIX, teve outro caráter no século XX, e no século XXI
Sabe qual é a correta doutrina espírita? Testemunho. Todo esse conhecimento que nós trazemos, que aprendemos na doutrina espírita, por isso que é importante nós estudarmos a doutrina espírita sempre. Agora é o testemunho. Mas por que o testemunho? Porque vai calibrar se nós estamos em condição de permanecer aqui na Terra ou seremos amorosamente transferidos para planetas mais atrasados. E claro que não é só com doutrina espírita, né? É com todo e qualquer movimento religioso. Mas como nós somos espíritas, então o momento agora é de testemunho. Observemos que no século XIX foi o chamativo, né? Mesas girantes, efeitos físicos, né? Quando migramos para o século XX, a coisa mudou. Foi abandonado o efeito físico e foi focado aonde? O efeito intelectual, o estudo, a compreensão, as características, a análise, né? Missionários da mediunidade, Chico Xavier e tantos outros, Eurípides, tantos médiuns no Brasil e no mundo. No século XXI, não que não vá ter médiuns para fazer transcrição de livros, mas observemos que já temos conteúdo bastante para o nosso aprendizado. Um médico da Sociedade Espírita Brasileira, Jorge, até um xará, Jorge Rader, Jorge alguma coisa, ele é de Goiânia, aqui pertinho de Brasília. É membro da Sociedade Espírita Médica Espírita. Ele falou o seguinte, que os livros de André Luiz, começando com o Nosso Lar até o último, psicografado por Chico Xavier, tem ali um material de estudo para as futuras universidades do mundo. Tem um compêndio de informações que a gente não imagina a riqueza de detalhes, que vão ser analisadas profundamente nas universidades do futuro. E nisso ele conclui o seguinte, que nós temos que estudar essas obras também, né? Para não termos a impressão leviana de que não, isso foi escrito lá nos anos 30 e está ultrapassado vírgula, ultrapassado está a tua mente, ultrapassado está teu preconceito, ultrapassado está a tua demência, porque a doutrina espírita não é feita para os homens de hoje. A doutrina espírita, ela foi feita para os homens do amanhã. E feliz aquele que entende hoje, que está um passo à frente. Não que a gente seja melhor do que quem não estudou a doutrina espírita, nada a ver. Mas nós estamos dando espaço para nós compreendermos melhor o significado da vida, o que a doutrina espírita representa. E isso é um grande alívio, principalmente no nosso último derradeiro nessa existência. Nessa existência que nós estamos agora. Porque a gente não sabe quando vai partir. Nós vamos partir. E quanto mais nós temos conteúdo e vivenciando esse conteúdo, porque não é apenas estudar o conteúdo, né? Vivenciar o conteúdo facilita o nosso processo de abandono do corpo material. Entendeu? É isso. Obrigada, Jorge. Vamos continuar, então. Da teoria das manifestações físicas, movimentos, suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. 72. Demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros inertes. Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual longe estávamos de esperar, os espíritos a combateram, constituindo isto uma prova de que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. Ora, essa primeira ideia, todos a podiam ter, como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Sem dificuldade se reconhecerá quanto é superior a que esposávamos
se bem que menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que, com a nossa, não encontravam explicações satisfatórias. 79, ou 73. Desde que tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que em casos de aparição se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tornar dos objetos e transportá-los, julgou-se, como era natural, que os espíritos se serviam muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer com que a mesa girasse, e que a força de braço é que ela se erguia no espaço. Mas então, sendo assim, que necessidade havia de médium? Não pode o espírito atuar só por si? Porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento, ou que mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre a questão. As respostas seguintes nos foram dadas pelo espírito São Luís. Muitos outros depois as confirmaram. 1. Será o fluido universal uma emanação da divindade? Não. Será uma criação da divindade? Tudo é criado exceto Deus. 3. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. 4. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento. Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais fluido magnético animal. Animal? Já disseram que o fluido universal é a... Esse fluido magnético animal é o fluido que nós trazemos quando nós aplicamos boa energia, entendeu? Por exemplo, quando nós olhamos para o nosso filho, quando ele está doente, necessitado, e quando, claro, eu estou falando aqui no princípio básico, os pais amando seus filhos, né? Você chega perto da cabeceira, passa a mão com muita ternura, muito amor, você está dando fluido para esse filho. Quando você está visitando um doente, um amigo querido que está debilitado, só o teu olhar de compaixão, de ternura e afeto para a pessoa está transmitindo também esse fluido magnético. Da mesma forma, quando você olha para uma pessoa e não a pensa e não a vê com, por exemplo, assim, com inveja, se rouba o fluido dela, entendeu? Então, essa manipulação fluídica que nós poderemos emitir ou sugar das pessoas, é esse fluido magnético, animalizado, né? E esse é o que mais se assemelha com o fluido universal. É isso que ele falou? Observemos o que os espíritos nos dizem. É o que nos apresenta nesse planeta em que estamos, ainda materializado, né? Só ganhamos um planeta primitivo, né? Tudo bem, estamos rumando para um planeta de regeneração, certo? Então, o mais simples é o fluido magnético animalizado, né? Isso não quer dizer que quando nós formos um espírito habitante do mundo celeste, ainda continuando sendo ele. Não, para a condição do planeta que nós estamos hoje, é o fluido que chamamos de fluido magnético animal. Para hoje. Entenderam? É isso, né? Será que Que a nós gente pode chamar esse fluido magnético animal de... É assim, ele é animal, né, magnético, porque ele passa por nós, porque no Reiki, que é a cura com a imposição das mãos, a gente visualiza
vindo toda essa energia, né, do fluido universal mesmo, para que possa usar a gente como um instrumento de cura. Então, vem como fluido universal para a gente, e aí ele, quando sai da gente, é esse magnético animal. A gente tem que entender Identificado. também que no processo de transferência energética do fluido, não é? A gente não está só. Uhum, uhum, Então, tem um fluido universal, uhum, mas há também um fluido espiritual que, em interação com a gente, que é o fluido animalizado, uhum. sai o fluido para atender o paciente, Sim. né? Outra visualização também com relação ao reiki, né? Que eu estudei as três fases. Às vezes é o nosso mentor que passa essa energia. É assim, não que tá, né, que tá na gente, é o nosso mentor que passa toda a energia que a pessoa que vai receber aquela energia de cura está necessitando. Então, às vezes nem é direto do fluido universal, mas também passa por um mentor nosso, e aí a gente é usado, entre aspas, como instrumento de passar essa energia. Faz sentido, né? É. Bora. Vamos lá. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não, esse fluido apenas anima a matéria. Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que neste ele se acha como estado de condensação, que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita? Até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado, conforme os mundos. Como pode um espírito produzir um movimento de um corpo sólido? Combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. Lê de novo, lê de novo. Combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. Então, pelo que eu entendi, combina o fluido universal com o fluido que o médium emite, que é um fluido diferenciado por ele ser médium, e aí que faz com que o movimento aconteça. Que seria esse magnético animal. Será? Exatamente. É. Combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera. É. Então, a gente pode dizer que quando as mesas movimentavam, era também por vontade do médium. Não Não vontade, ele necessariamente era vontade usado. do médium. Não necessariamente. Porque, por exemplo, A vontade que eu digo é não raciocinada. A doação. Esperava que a mesa se mexesse. Então, a pessoa vai, o médium vai, a mesa vai mexer. Entendeu? Eu entendi o que você mas falou. como o próprio Kardec, como a própria espiritualidade nos esclarece, é, como ele coloca, Kardec mesmo coloca, né? Um médium poderoso. É certo que esse nome pode ir subir para a cabeça e o cara pensar que é poderoso mesmo, mas não é só semântica, questão de semântica. Sim. O médium poderoso é aquele que tem, digamos, uma boa capacidade fluídica, Uhum, certo? uhum. Então, pode ter uma criança de 10 anos ali perto, não necessariamente na reunião. Ela é o sustentáculo da reunião, digamos assim. E uma pessoa que é adulta, consciente do fenômeno, mas ela está com uma má intenção, a sua má intenção pode prejudicar o fenômeno, Sim. né? Da mesma forma que, digamos que todos estejam de boa fé, mas se não for médiums, que seria a capacidade de intercambiar os dois planos, não vai ter a mesma facilidade. O que eu quero dizer é o seguinte: se um espírito quer mover um objeto e na casa que ele quer mover o objeto não tem ninguém com a mediunidade de efeitos físicos, Uhum. ele vai procurar na redondeza. Sem a pessoa saber, ele vai procurar, porque a Então, pessoa médium
tem facilidade de doar essa energia, Então vai entendeu? depender do nível energético da pessoa e não da vontade racionalizada, né? Hum. É, Ah, ela faz, acho que sem saber, né? sim. Eu posso complementar, não é um nível energético, mas sim se a pessoa tem um fluido para doação. É isso, meu irmão? O efeito Exatamente, apenas exatamente. acontecerá se existir o fluido animal para doação. Nós todos temos esse fluido animal, digamos, mas em graus diferentes. É isso? Exato, Para que o fenômeno possa acontecer. exato. Esse Agora, deixa eu grau que você está falando seria a habilidade mediúnica? Como o Kardec coloca, eu não gosto muito de falar, mas o Kardec falou, Aham, médium poderoso, sim. O quê? médio o Médium quê? poderoso. Hum. entendeu? Então, deixa eu perguntar uma coisa, então. Para um efeito físico acontecer, a pessoa encarnada tem que estar presente ou não? Não Nas necessariamente. redondezas. Não Porque necessariamente, né? tem que entender o seguinte, a Deus tudo rege, certo? Certo. Digamos que tem um espírito mal intencionado, entendeu? Um inimigo nosso do passado quer jogar uma faca em mim, Sim. tá? Então ele vai procurar, digamos, no condomínio que eu aqui vivo, tá? Tem 500 pessoas. Não é possível que 10 não sejam médios de efeito físico. É, ele Hum, vai lá, pega o fluido, agora eu vou pegar o Jorge. Ou existe a, a ordem, a hierarquia espiritual que vai dizer, pá, não é assim não, meu filho. Pode parar aí. Parou. Então, tudo depende da permissão do alto. Se o alto permite, ok. Por exemplo, um espírito quer mover um objeto na casa para chamar a atenção das pessoas. Ele sabe que na casa não tem nenhum médio de efeito físico. Ele procura no vizinho do lado, tem, cara é. Mas a espiritualidade amiga tem que, ó, ok, tá liberado. Mas só um pouquinho. Porque querendo ou não, você está tirando o fruto da pessoa. Então, tudo tem uma permanência, né? É claro, gente, que eu não quero botar aqui tudo assim numa regra de trilho, Uhum. né? Mas não tem que entender que existe uma regência superior aos fenômenos. Não é largado, não é assim, eu quero fazer, eu vou. Não, não é assim. Tudo depende da regência superior. Tudo depende do consentimento da espiritualidade amiga. Lembrando que os espíritos são uma das forças da natureza. Onde nós formos, vamos encontrar espíritos. Uhum. Onde nós somos aqui na Terra, vamos encontrar o vento, vamos encontrar o ar. Entendeu? Certo. Maravilha. Já que eu tô até certo ponto. Esse? É. Até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria, é mais ou menos condensado conforme os mundos. Ah, esse ele estava falando do perispírito. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido, combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite? Será com os seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Membros que ele fala é membro do corpo? Braços. Tá. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando, sob as vossas mãos, uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal, o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Assim preparada a mesa, o espírito atrai e move sob a influência do fluido, que de si mesmo desprende por efeito da sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito
não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter me explicado muito claramente para ser compreendido. Aí tem a nota que explica. Chamamos a atenção para a seguinte frase, primeira da resposta acima. Esta resposta ainda te não levará até onde desejas. O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões procedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a essa última, e alude ao nosso pensamento que, com efeito, esperava por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obtém o movimento da mesa. Eu já sabia a intenção das perguntas, né? Eu lembrei do Jedi. Lembra do filme do Yoda, quando ele estava ensinando o Skywalker a ser um Jedi? Ele simplesmente usava a mente para levantar pedra, para levantar... Então, não há necessidade, né, do membro do espírito para mover as coisas, e sim pela vontade, que é pura manipulação de energia, né, da massa energética da mesa, enfim, aí deve ser toda uma outra explicação quântica de manipulação energética, né? Eu achei interessante, volta lá, Kari, onde ele fala que o perispírito é a chave de todos os fenômenos. Então, que os espíritos realmente precisam do nosso, ou a mim. Eles também têm esse perispírito, né? Pensando nisso. Enfim, tá no perispírito a chave do segredo ali. É bem ali onde você parou. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Ok. Os espíritos, que aquele... Tá na hora ou não? Não. Que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio, são-lhe inferiores? Estão-lhe sob as ordens? São-lhe iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos deste gênero? Os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Então, quer dizer que quando um espírito muito evoluído para nós, né, nos dá uma comunicação, ele teve que usar de espíritos inferiores? É isso, Jorge? Da energia Chegar dele? até nós, porque a gente está tão abaixo que ele... Chega um médico, vou dar um exemplo grosseiro, seja um médico cirurgião, tá? Ele precisa fazer uma obra lá no seu centro cirúrgico. Comprou saco de cimento, tijolo, areia. Ele vai pegar a mão na massa? Ou ele vai chamar operários? Entendi. Vai chamar operários e vai dizer onde que vai ser e como vai ser, porque ele está ordenando. Há uma hierarquia. Não é o operário que vai dizer para o engenheiro, eu quero fazer assim. O engenheiro vai dizer para o operário, tu faz assim, faz assado, faça a massa assim, coloca assim. É mais ou menos nesses termos. Um espírito, num grau mais elevado, ele vai atrair, vai chamar para o fenômeno o espírito condizente com o fenômeno, né? Geralmente os espíritos que são ligados ao efeito físico são espíritos mais materializados. Tem que entender isso também, né? Então, precisa da presença deles, né? Agora, você considera a psicografia só na caneta, por exemplo, como um efeito material? Porque não é uma mesa Eu levantando, né? considero muito mais como um efeito intelectual. Sem nenhuma... Então, nesse caso, não teria influência, não necessitaria-se de um espírito um pouco menos... Observemos Chico Xavier. Emmanuel
foi o mentor espiritual da tarefa, veja só, o Emmanuel não era o guia espiritual de Chico Xavier, não era o anjo de guarda, porque o anjo de guarda nos acompanha do berço ao túmulo. Uhum. Emmanuel era o guia espiritual da tarefa que o Chico se comprometeu. Tanto que Emmanuel reencarnou 2 anos antes de o Chico desencarnar, fazendo essa observação. Então, o Emmanuel começou a fazer tipo assim, esquentando a máquina, né? Uhum. O Chico fez mais ou menos, acho que 3 anos de psicografia, né? Eu acho que mais ou menos isso. Aí o Chico falou, e agora, o que a gente faz com isso? Pode jogar tudo fora. Foi só um treino. Ele não precisou de espíritos para fazer esse treino. Ele mesmo estava fazendo o adestramento do Chico. Agora, quando ele quis trazer as obras, aí cada espírito foi responsável pela obra. André Luiz, o próprio Emmanuel, Bezerra. Eles mesmos faziam um fenômeno, Uhum. que é um fenômeno intelectual, né? Fenômeno físico é o arrastar cadeiras, é o levantar objetos, ligado ao efeito físico, né? Que tanto o Chico como o Divaldo foram divertidos para não mais entrar nesse caminho, porque não era mais necessário. O efeito físico não era mais necessário. Agora precisávamos de uma alimentação mais pesada, no sentido de mais conteúdo, não só de circo. Porque, querendo ou não, o efeito físico é muito circo, né? Muito assim, oh, veja Uhum. aquilo, mas com pouco conteúdo moral. O efeito físico foi, primeiramente, para atrair a atenção dos estudiosos, atrair a nossa atenção para o fenômeno que é importante. Depois que atraiu uma massa, digamos assim, de intelectuais, de pessoas esclarecidas, não necessariamente intelectuais, mas esclarecidas e de boa vontade, aí sim, foi abandonado o efeito físico e foi focado no quê? Na psicografia, na psicofonia. Aí sim, aí que veio a enxurrada de informações, de consolo, etc e tal, né? Então não é um efeito material a psicografia. Ok. Como, veja só, não é efeito material em comparativo com o fenômeno físico, Uhum. né? É, porque querendo ou não, a minha ideia é, ele faz mexer a mão, né? Então, tem uma coisa física aí, mas não é no sentido de animar um objeto inanimado, Quer como ver não. um exemplo A disso? Quer ver um psicografia, exemplo? ela é toda intuída, Fabi. O Então, mas Chico, ela não, Eu a pessoa que está escrevo... psicografando, Ah, ela tem consciência do movimento da mão? tem. Eu, não quando eu necessariamente. psicografava, eu sabia o que eu estava escrevendo. Era como se alguém Mas estivesse aí, meditando. o próprio livro dos médiuns vai dizer a classificação da mediunidade. Aham, Mecânica, semimecânica, intuitiva. uhum, Então, Karina poderia ser a psicografia intuitiva, Intuitiva. mas tem Aham. o semimecânico, e tem um mecânico que não tem noção nenhuma do que está escrevendo. sim. Por Que às vezes exemplo, Então, até a Chico a letra única Xavier, muda, né? vez que eu A não... caligrafia muda. Eu lembro o- que, como eu comecei muito cedo, eu ainda estava na adolescência, tinha um cenário na minha vida no momento, eu era meio teimosa. Então, eu não fechava o olho, eu escrevia na linha. É lógico que quando começou, eu lembro que as primeiras 20 folhas parecia eletrocardiograma, sabe? Porque era muita energia, né? Vamos dizer que estava desentupindo qualquer é, cano, qualquer acesso, né, dessa energia da psicografia para a minha mão. Até que do nada eu falei, não vou mais rabiscar, eu vou escrever. E aí eu começava a escrever. E aí no momento de assinar a carta, aí sim eu fechava o olho e deixava a mão embora. a gente tem que entender também uma coisa. O espírito não pega na nossa mão e faz escrever. Não. Ele vai atuar aqui, ó, Aham. na nossa CPU. Mas não é na CPU física, não. Aham. É na CPU perispirítica. É o nosso cérebro perispiritual. Por quê? Porque pode acontecer
de um espírito atuar na mão direita, Sim. outro espírito atuar na mão esquerda. Eu digo, quando atua na mão esquerda, não é na mão propriamente dita, mas é na área cerebral referente à mão. Aham. E pode outros dois espíritos vão atuar no pé direito, no pé esquerdo e no pé direito. Cada um escrevendo coisas diferentes. Exemplo, isso eu presenciei. A pictografia, que é a A pintura de pintura. obras mediúnicas. Eu vi o médium produzindo o efeito, pintando um, um Picasso na mão direita, pintando um Leonardo da Vinci na esquerda, pintando um Monet no pé esquerdo e pintando um outro pintor lá famoso no pé direito. Impressionante, foi em Belém do Pará, entendeu? Pena que naquela época não tinha smartphone, era só aquelas filmadoras grandes, mas assim, e um cheiro de rosas em todo o ambiente. Tal situação promovida pela União Espírita Paraense, né, e havia um propósito moral elevado, que era para atender a orfanatos, etc., que a União Espírita dava contributo, né, suas campanhas de promoção social, né? Mas eu achei muito interessante, entendeu? Observemos a situação, né? Não é que Sim. o espírito estava lá mexendo na mão, eles atuavam no cérebro do médium. Infelizmente, esse médium que eu conheci pessoalmente subiu para a cabeça. Infelizmente. Hum. Era um médium de faculdades exemplares. Tinha facilidade de comunicação com Bezerra de Menezes, ele mesmo falando. Tinha facilidade com os pintores desencarnados que vinham procurar ele para fazer suas pinturas, né? No momento que a gente estava lá, ele narrou que estava presente Picasso, Leonardo da Vinci. Cara, eu fiquei assim, nossa, que massa! Leonardo da Vinci, Picasso, Monet, e os grandes impressionistas estavam ali todos, tutelados por um espírito chamado Bezerra de Menezes. Uhum. Observemos, vamos fazer aqui uma distinção do fenômeno e do médium, né? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Não é pelo fato que eu tenho facilidade de comunicação com os espíritos que eu esteja livre de melhorar-me. Observemos Divaldo Pereira Franco, 94 anos, mas passando por provas que ele sabe. E a Joana, a mãezinha dele espiritual, digamos assim, a tutora espiritual dele, sempre o tutelando, o orientando, o advertindo, o aconselhando. A mediunidade, ela é um sacerdócio, mas se nós deixarmos o ego subir, acabou. Azeda o vinho, estraga o vinho, entendeu? Azeda o leite, tem um leite puro ali, tem água cristalina, mas se deixar o ego dominar, acabou, vai tudo por água abaixo, entendeu? Aí vem processo de fascinação, etc e tal, coisa e tal. Quer dizer, é só nós lermos aquele obra de Divaldo Pereira Franco, Tormentos da Obsessão, lançado em 2000, em que fala a obra, ela é psicografada por Manuel Filomeno de Miranda, mas tutelada pelo espírito Eurípides Bassanufo, que, no plano espiritual, compadecido de vários espíritas desencarnando, isso faz tempo, viu? Foi no século XX, faz tempo, lá nos anos 60, 70, que ele, compadecido pelo tanto número de espíritas desencarnando de forma precária, e também alguns religiosos, solicitou ao alto a construção de um hospital psiquiátrico para atendimento a esses irmãos que falharam na mediunidade. Que médium não é só espírita, é uma característica orgânica da humanidade, né? Então,
Eu presenciei esse fenômeno, foi maravilhoso, me lembro ainda como hoje. Tive a oportunidade ímpar de ver uma obra de Monet, sabendo que o espírito de Monet estava ali. Mas observemos o seguinte, graças a Deus não foi eu o médium, porque será que eu não ia ter a tentação de se achar melhor que os outros irmãos? Né? Lembrando aquele filme Senhor dos Anéis, o poder é tentador. O poder, ele seduz. Esse é o nosso tendão de Aquiles. É a sedução que as nossas fraquezas nos coloca à prova. Olha o João de Deus. Eu não posso dizer jamais que eu sou melhor que o João de Deus. Eu não passei na prova que ele estava. Se eu tiver a mesma capacidade que ele tinha, e no final da minha vida eu dizer, ó, passei com nota 10, passei sem molestar ninguém, sem abusar ninguém, ok. Aí eu posso dizer, eu consegui vencer. Porque é muito fácil tirar a pedra. A gente não sabe as seduções que ele passou, em que infelizmente ele foi seduzido pelo canto da sereia. E muitos vão nessa historinha do canto da sereia. Então, a gente tem que orar e vigiar sempre. E o médium, seja em que grau ele for, ele é o criminoso que lá no ontem pintou e bordou, não quis saber, cravou a espada, cravou a lança, pilhou, estraçalhou, mas houve um arrependimento e Jesus, compadecido do nosso arrependimento, nos oferece a mediunidade para facilitar o processo de reparação. A coisa já muda. Porque às vezes a gente vê no movimento espírita, não, a pessoa diz, eu sou médium e enche a boca. Mas ninguém fala, eu sou ex-criminoso. Eu quando fala bem baixinho, não, que eu sou ex-criminoso, sabe? Eu pintei e bordei lá no passado, mas não quero falar isso não. Entendeu? E nós temos que saber quem nós somos. Nós somos espírita terceira ordem. A terceira ordem. Está lá no mesmo balaio. Zombeteiro, brincalhão, orgulhoso, egoísta, tirano. Está ali, a gente está no mesmo balaio. Então a gente tem muito que aprender. Principalmente no planeta que nós estamos vivendo. Tem muito que aprender. Então nós temos que ser humildes. Sempre. O ego é importante, como o sal no tempero. Tem que ser pouquinho. Porque se for exacerbado, acabou-se. Você se perde. Você se perde. A gente não pode recriminar o ego, ou a gente não pode rechaçar o ego enquanto encarnados. Observemos isso. A gente não pode desprezar o ego enquanto encarnados, porque o ego é importante porque me faz sentir que eu sou o Jorge. Eu não sou o David, eu não sou o Jonatas, eu não sou a Mary de existências passadas, apesar deles todos estarem aqui comigo, de eu ser todo esse somatório, mas importante agora é assumir a persona Jorge. E o ego ajuda com isso. O problema é quando ele começa a alimentar só o ego, ele só para a cabeça, né? O orgulho exacerba, acabou, você se perde. Vaidade. Vaidade se perde, né? Então, em tratando de mediunidade, nós somos médios depende da gradação como fosse um arco-íris, né? Mas aqui na Terra, podemos dizer que Deus proporciona a ex-criminosos arrependidos, que é assim que nós somos, criminosos arrependidos em fase de reabilitação. Quer dizer que nós estamos na condicional. Sabe aquele criminoso que o juiz chama, olha, meu filho, vou te dar uma condicional pelo seu bom comportamento. Mas se você pisar na bola, volta para a cadeia, tá certo? Estou de olho em você. Eu sei quem você é, tá certo? Sim, senhor juiz. Olhe, um vacilo seu, você volta para a cadeia. Sim, senhor juiz. Então, somos nós. Ah, porque eu sou espírita. Ah, porque eu faço obra social. Ah, porque meu filho está fazendo mais que a sua obrigação. Mais do que a sua obrigação. Por quê?
Um vacilo nosso, a gente começa a fazer besteira. Um vacilozinho. Por quê? São as nossas tentações, são as nossas fragilidades. E como nós somos frágeis, mais frágeis que perversos, Jesus nos olha com muita compaixão, muito amor e ternura. Assim devemos olhar para aqueles nossos irmãos que estão errando na política, no crime, seja qual for, porque Jesus quer a morte do crime, não do criminoso. Ele luta pela reabilitação do criminoso, que fomos todos nós no passado. Hoje nós estamos aqui se propondo a melhorar, a estudar, se propondo a ser um instrumento útil na seara do Cristo, porque lá atrás, e isso não importa se foi há 100 anos ou há 1000 anos atrás, isso não importa, alguém estendeu a mão para a gente criminoso. Venha, filho, venha, vamos fazer o seu processo de reabilitação. Vamos começar a fazer seu resgate de reparação dos seus crimes hediondos que você cometeu. Vamos, venha, nós vamos te ajudar. E esses espíritos amorosos, que pode ser o nosso anjo da guarda, os mentores amigos que nos acompanham, que têm profunda paciência com os nossos erros, estão ao nosso lado nos intuindo para seguirmos no bem. Então, veja como é importante cultivarmos a indulgência, cultivarmos a humildade, cultivarmos a simplicidade. Isso não quer dizer que a gente não vai ser tentado. A gente vai ser tentado até o último dia dessa existência. Isso pode ter certeza disso. Vamos ser testados até o último dia das nossas existências. Lembra da advertência do juiz? Olha, eu estou de olho em você, tá? Estou de olho em você. Um erro seu, você volta para a cadeia. Sim, senhor juiz, sim, senhor juiz, sim, senhor. É isso aí. Entendeu? Então, somos nós estamos na condicional. E vai demorar muito tempo para sair dessa condicional, vai demorar muito. Quando nos adentrarmos a sermos bons de fato, porque ainda não somos, aí sairemos da condição de condicional para espíritos bons. Aí sim. Aí o juiz não vai mais lá dizer, ó, tudo de você, eu tô contigo. E daqui a algum tempo eu quero todo mundo junto como espírito bom, hein? Hum, bora fazer nossa parte. É isso aí, gente. Já deu nosso horário. Jorge, como você nos inspirou com todas essas palavras bonitas, pode encerrar para a gente com uma oração? Vamos. Vamos fechar nossos olhos, porque facilita a nossa concentração. E vamos chamar nosso Mestre Jesus, que nos ama muito, com amor incondicional. Jesus de Nazaré, divino amigo, fortalece-nos, a nós, vagarosíssimos viajantes das trevas para a luz. Dai-nos a oportunidade de sermos instrumentos úteis na vossa seara, onde quer que estejamos, no corpo, fora do corpo ou desencarnados, que possamos sempre estar atentos ao vosso chamamento doce, afetuoso, amoroso, bom, para nós sermos úteis, para nós servirmos. E é uma dádiva sermos úteis, Senhor da vida. Que dádiva! Jesus, tende paciência com as nossas imperfeições. Sabemos que vós tendes, mas dai-nos a simplicidade, dai-nos a vontade de servir, de estudar, mas com humildade, que possamos passar pelas nossas provas, pelos nossos testes, com resignação e confiança, porque nunca estamos sós, nunca. E espíritos amigos, bondosos, amorosos, estão ao nosso lado, nos intuindo,
nos fortalecendo, nos amparando, porque o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Muito obrigado, Senhor da vida, por tudo. Deus seja louvado. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Até a Até próxima. semana. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau.